É, então, é gestão de visitantes e clientes com o Evo. É, e eu sou Márcio Correia, eu tenho só 23 anos no fitness, já trabalho há um pouquinho de tempo, já trabalhei também em vários países da América Latina, Europa, Estados Unidos. Eu estou há 7 anos com o Evo, antes de 7 anos trabalhando no Evo, né? Mas eu já fui cliente Evo durante muitos anos. E a minha experiência que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é muito baseada na minha própria experiência com o Evo e também depois de ajudar a muitas academias a implantar o Evo e participar também de implantação de grandes redes no Brasil, como o Cellfit, Bodytech e outras. Tá? Então, eu também fui responsável pela internacionalização do Evo em 12 países. Hoje, fora do Brasil, né, a gente já tem mais de 300 academias que tem o Evo. E durante a minha carreira no fitness e na gestão de academia, eu me especializei muito em processos, né, de processos de alta performance, ou seja, como fazer com que uma academia otimize processo, automatize processos e melhore na eficiência dos seus serviços também. Além disso, pensando também na melhora de faturamento e tudo isso. Então, esse é meu background aí para vocês entenderem um pouquinho quem sou eu. E a proposta era que eu viesse aqui para falar para vocês um pouco sobre a minha experiência e principalmente depois de eu ter voltado um tempinho agora a ser diretor de operações de uma rede de academias lá no México, de 54 academias. E eu pude usar tudo do Evo e mais um pouco, e aí eu quero compartilhar aí com vocês, tá bom? Só umas regrinhas aqui em relação à nossa aula. O time que está aqui hoje é a Vanessa e eu, né? A Vanessa está aí, já se apresentou. A Karina está aí remoto, está assistindo, não vai abrir o microfone nem a câmera, mas ela está por aí também com a gente. A Karina Matarazzo, que vocês falaram provavelmente aí com os agendamentos dessa aula. É, essa aula não é um webinar onde você fica só escutando o que eu estou falando o tempo inteiro, tá? A ideia é que vocês levantem a mão e perguntem quando vocês tiverem dúvida. Por isso que eu digo, participe, né? Então, se ficou alguma dúvida no meio do caminho, eu não entendi isso que você disse, Márcio, não sei como que você vai aplicar isso no Evo e tal, você levanta a mãozinha, tem aí as reações, né, do próprio Zoom, ou então escreve ali no chat que a Vanessa vai, se surgirem muitas perguntas parecidas, a Vanessa vai me parar e vai complementar também, tá bom? Essas aulas, né, no final dessas 10 aulas, a gente vai entregar um certificado para vocês de conclusão desse mini cursinho que a gente está dando para vocês. São temas muito interessantes. E no final quer dizer, nas próximas 9 aulas, né, depois dessa, vocês já vão ganhar também esse certificado. No final desse evento, a gente vai passar um linkzinho para você preencher uma pequena pesquisa, tem 3 perguntas, só sobre essa aula, sobre esse evento, né? Espero que vocês possam aí dar um tempinho para fazer esse feedback para a gente. E queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma outra questão antes da gente começar. Aí vocês já podem experimentar aí como é utilizar as reações, o chat e tudo isso. Tá bom? Eu vou ficar sempre de olho aqui no chat, caso apareça alguma pergunta. Tá bom? Vamos lá. Então, ou tenho dúvida e eu não pergunto, não esperei o suficiente, não sei. Então, vamos lá. Vamos começar então. A primeira pergunta que eu gostaria que vocês fizessem a si mesmo, né? Ou seja, perguntar o que vocês fazem hoje, como os seus clientes encontram a sua empresa. Essa é uma pergunta muito ampla, ou seja, você pode fazer, que aliás tem muitas respostas, você pode fazer muitas ações diferentes para conseguir novos clientes. E nesse aspecto que eu fiz aqui, eu dividi ela em 2 grupos, né?
Mas antes disso, de mostrar esses dois grupos que eu vou mostrar para vocês de iniciativas, eu vou mostrar uns dados gerais sobre essa pergunta, tá? Esses são dados colhidos do mercado fitness, mas de maneira geral, ou seja, isso aqui é bem amplo, tá? Podia ser muito mais específico, mas eu quis fechar nesses quatro tipos, tá? Então, hoje temos 55% das pessoas que chegam na sua academia chegam por recomendações, né? Ou são amigos ou familiares, pessoas conhecidas que indicam o seu lugar, o seu negócio, a sua empresa, para como o novo lugar onde elas vão treinar, o novo lugar onde elas vão praticar atividade física, né? Depois temos 27% de pessoas que chegam na sua academia através de anúncios online e offline. E nos online eu posso destacar tudo que você faça hoje de propaganda em redes sociais, em Google, em site, com parcerias, com outras ações que sejam online. E offline inclui toda a parte que é de marketing tradicional, né? Principalmente, vamos dizer assim, fachada, banner, propaganda impressa, de alguma maneira, em panfletagem, revista, jornal, rádio, o que seja, né? Ou seja, são coisas que são offline. Depois a gente tem duas vezes que se repete os 9%, e o 9%, um deles em relação a pessoas que simplesmente vão visitar o seu negócio, ou seja, passaram pela frente, viram que era uma academia, que era um lugar que oferecia uma atividade física e resolveram entrar para visitar. E os outros 9% são baseados em os anúncios, né, de busca online, não anúncios, de busca online orgânica, né? Então, você, por exemplo, coloca lá no Google academia perto de mim e aparece a tua, ou uma lista de academias tuas, de academias, e a sua está lá. Então, e aí entra em outras coisas também, como, por exemplo, os mapas, né? Os mapas Google Maps, mapas da Apple e essas outras ferramentas, que também existe aquele Foursquare, e tem outras ferramentas que também dão essa visibilidade para sua marca, né? Então, esse é de maneira geral. Aí vocês me digam aqui no chat, pode escrever no chat ou então fazer a reaçãozinha aí, assim, se sim, isso que eu falei faz sentido, ou se não, e se não, você pode também falar aqui para gente como é que seus alunos novos chegam aí na sua academia através do chat, que eu estou disposto aqui também a compartilhar com todo mundo, tá bom? Então, ó, já vi Camila já falou que sim, Lorena também. Eu tenho duas pessoas que falaram que sim. Ó, beleza, então faz sentido isso daqui, né? E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai explorar um pouco mais essas porcentagens dentro dos tais dois grupos que eu falei para vocês. Lembra dos dois grupos que eu falei? Os dois grupos são em duas vitrines, né? Vamos pensar que são uma vitrine física e uma vitrine virtual. Então, a vitrine física seria isso que está mostrando aqui para vocês. Eu até fiz uma brincadeirinha aqui entre a Selfit e essa outra academia, Genial Fit. Não sei se é nosso cliente, mas também não é uma crítica, é só uma percepção, né? Em relação ao letreiro, né? Ou seja, existem diferentes maneiras de como a sua marca está exposta ao público, principalmente, mas a fachada realmente é algo que faz com que o ciclo se feche, né? Porque se as pessoas realmente ouvem dizer de você, ou então procuram no Google Maps ou algum outro lugar que indique o local onde está a sua academia, se a academia não tem nenhum tipo de display, de letreiro, de indicação de que está ali, fica complicado realmente
entender. Então, atenção para esses detalhes, né, em relação a como está visualizado o seu local, se realmente existe a possibilidade de adicionar uma outra maneira de que as pessoas possam ver o seu local e chamar mais atenção o máximo possível, né? E evitar aquelas coisas de antigamente, né, de 1995, que eu falo, normalmente aquele banner gigante com um monte de aqui tem musculação, ergometria, ginástica, lutas, não sei o que, sabe, aquela lista de coisas que tem na academia e a pessoa acaba aquilo acaba sendo uma lista corrida e a pessoa não acaba prestando atenção no que é, né, o local. Então, a vitrine física é muito importante, então preste atenção nessas coisas para o seu negócio. E isso pode incluir, né, algumas coisas que estão aqui, nessa lista lateral aqui, né? O que incluiria na vitrine física? A fachada, os letreiros, outros outdoors que vocês possam fazer também, que são coisas físicas, né? Banners que vocês possam colocar nas fachadas ou em outros parceiros e pessoas que vocês tenham convênio. Essas bandeiras que ficam na rua também, com o nome da academia, que fica próximo da porta. São todas opções que fazem com que as pessoas chamem atenção para o seu local. Uma outra sugestão que recentemente tem utilizado muito são aqueles códigos QR muito grandes que as pessoas colocam na própria fachada, né, ou em algum banner, alguma janela da academia, onde a pessoa pode escanear esse QR, esse código QR, e já acessar o site da academia ou o Instagram ou então a página que vocês queiram que a pessoa veja, né? Então só fica aqui também como uma dica em relação a isso. E como vitrine virtual, né, do seu negócio, eu daria muita ênfase inclusive os que estão aqui com as imagens na lateral, que são as redes sociais, o site, e também aqui em relação ao Google e os mapas, né? Ou seja, todas essas são muito importantes e são um veículo de angariação de novas oportunidades e isso é onde a gente está indo, né? Onde a humanidade e os nossos mercados estão todos indo para a parte online, né? Então não tem muito como a gente evitar isso e se hoje vocês não fazem isso, a gente precisa fazer, né? Precisa se alertar, precisa fazer, precisa abrir os olhos e começar a olhar para esse lado. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat para mim, numa frase, cada um que vocês estão aí participando, numa frase, escrever quais dessas vitrines virtuais, né, dessas vitrines virtuais, você tem hoje, né, na sua academia, ou seja, tem Instagram, Facebook, Google Maps, eu pago anúncio no Google, eu tenho Instagram, então coloca para mim aqui no chat quais são aonde você está sem ser no seu local físico, né? Eu tenho meu site, eu tenho Facebook, eu tenho Google Maps, eu pago anúncio no Google para aparecer meu local, eu tenho Instagram e sou muito ativo no Instagram, tá? Tá, tudo menos site, Instagram, Google atualmente. Muito bom. Ó, legal. Muito bem, Nayara. Instagram, YouTube, Google. Muito bem, Maps. Excelente, excelente. Tentamos TikTok também. Legal, muito bem, muito bem. Então, é assim, o que eu quero falar com vocês aqui? Todas essas ferramentas que são hoje virtuais, eu já dei para vocês uma opção, inclusive, na vitrine física, do que a gente pode utilizar como uma ferramenta para já fazer o registro e conseguir trazer esses leads, né? Essas pessoas, que seria esse QR grande ou o próprio site da sua academia disposto no lugar onde que as pessoas possam acessar e já começar a entrar dentro da sua base de dados de
potenciais clientes, tá? Então, lá na física, né? Agora, na virtual, todas essas outras ferramentas que vocês falaram aqui no chat, elas têm como fazer algum tipo de integração para que esses dados cheguem diretamente dentro do Evo e que vocês consigam já gerir essas informações dentro do sistema. E aí, mais para frente, a gente vai falar muito sobre vendas na outra sessão, na seguinte, a gente vai falar muito sobre vendas. Eu vou explorar mais de como automatizar o processo, de como a gente faz para adicionar os links dentro das páginas e tudo isso. Mas então, quer dizer, tudo isso que a gente está falando aqui são locais onde você pode conseguir novos prospects. Em relação de todos esses que eu estou falando aqui, o principal para mim, que vocês precisam ter mais atenção de todos, são dois principais. Um é o Google Maps, né, principalmente, e qualquer ferramenta de mapa onde vocês conseguem, onde as pessoas, na verdade, buscam informação e leem os comentários das pessoas que realmente utilizaram o lugar. Ou seja, vou perguntar para vocês mesmos, né? Façam essa pergunta. Vocês olham para os comentários das pessoas e para as estrelas quando você busca uma coisa no Google? Eu sou uma pessoa que sou neurótica por isso. Eu vou lá para ver se eu não vou cair numa furada, né? Tipo, se o lugar é verdadeiro, se não é fake, se, né? A gente sempre olha, né? Aí agora eu te pergunto, por que lá na nossa academia ninguém está gerindo essa informação, né? Muita gente, estou dizendo, não estou falando todos vocês, mas muita gente nem olha para os comentários que estão lá, não respondem as pessoas que falam lá. Até às vezes quando tem comentários ruins, mas se existe uma resposta da sua área de atenção ao cliente lá na rede social, as pessoas sabem que existe uma preocupação em resolver os problemas das pessoas que fazem reclamação. Então, e as pessoas podem mudar de ideia e avaliar de novo em algum momento a nota mais para cima, né? Então, vamos lá. Mais para cima, forte. Subir a nota. Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer aqui? É importante ter o olho grudado nisso. E também, essa é uma ótima ferramenta para que você consiga angariar novos prospects, porque os botões de ação direto do próprio Google Maps podem ser para que a pessoa entre em contato através do WhatsApp, ou então vá direto para o site para poder fazer um tipo de inscrição, ou pegue aqui os seus dias de passe grátis, aula experimental. Então, tudo isso pode estar acoplado dentro dessas ferramentas. E o segundo que eu ia falar, que é o segundo mais importante, o Júnior falou que olha sempre, Centro MF, sim, sempre olho, Lorena responde 1 a 1. Parabéns, gente, isso aí tem que ser constante e não pode realmente falhar, tá? Você manter o seu ranking alto, também isso é muito importante. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, em relação ao site, tá? Porque não recentemente, nos últimos anos, né, a gente vem dado muito mais atenção às redes sociais, Facebook, e todas as outras ferramentas, muito mais do que a sua página web, né, o seu site, onde tem as suas informações da academia. E vou te dizer, é uma falha, porque muitas pessoas gostariam de saber mais sobre a sua academia, a parte do que é a sua presença nas redes sociais, né? Visitar virtualmente o seu espaço, conhecer mais sobre você, porque lembra que nas redes sociais tudo é muito limitado, né? Tanto a quantidade de texto, quanto a quantidade de imagens, quanto como a pessoa consegue explorar o seu local. Então, no seu site é o lugar onde você consegue compilar muito mais informações para que as pessoas consigam saber mais sobre o seu negócio. Então, como ponto final da jornada da pessoa entrando por um Google ou entrando por um Instagram ou entrando por um Facebook, eles vão chegar em algum lugar, eles precisam chegar ou diretamente no botão do WhatsApp para falar com você, ou
no site. Mas eu recomendaria o site, tá bom? Então, para vocês terem. E outra, uma coisa importante: o seu site é o lugar onde você pode colocar o que você quiser, né? Nas redes sociais tem que ser uma coisa, um conteúdo um pouco mais polido dentro do que as regras da rede social, né? Lá no seu site você expõe da maneira que você quiser, tá? Então, com isso aqui eu finalizo a minha parte de da onde chegam as pessoas e tudo isso para vocês. É, lembra que nós vamos falar muito mais nas outras aulas sobre essas integrações e exemplos de como hoje estão funcionando, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Só um exemplo para vocês aqui, a própria Academia Xfusion, que é um cliente nosso, eles têm aqui no Linktree, tá vendo? Então eles falam sobre academia e tal, e no Linktree deles, eles entram e tem aqui direto olha aqui, ó, o voucher de 3 dias. E quando eles clicam aqui no voucher de 3 dias, eles mandam direto a pessoa para uma página para pegar os dados da pessoa, né? Ó, ganhou 3 dias, esse aqui. E adivinha o que é isso daqui que a pessoa está preenchendo? Isso já é o Evo. Esse formulário todo aqui é o Evo já. Tá? Então, isso daqui faz parte, e toda a informação que coloca aqui vai direto para dentro do Evo e você já consegue tratar essa informação dentro do Evo, contactar a pessoa e já começar com o processo de agendamento de visita e de venda e de todo o processo que você tem definido como seu processo de venda. Eles têm outros caminhos aqui também, mas eles têm isso daqui aqui. Tem outros sites também que depois eu gostaria de mostrar para vocês, mas vamos continuar aqui. Agora, olhando para isso daqui na tela, tá? Todos vocês, eu quero que vocês me digam sinceramente, com sim ou não, aqui no chat, quem já conhecia funil de venda ou funil de marketing. Escreve sim ou não. Isso aqui é um funil, tá? Um funil de venda, um processo de venda. Nayara sim, conhece, Centro MF sim, Lorena não, Yane sim, Camila ainda não. Sim, mas não utilizei. Júnior. Beleza. Eu vou explicar muito rápido o que é, tá? Vou tentar não pegar muito nisso aqui, para quem já sabe não ficar aí, ai, e para quem não conhece ainda, saber o que eu estou falando. O Evo, vocês vão ver lá, se vocês já entraram dentro do Evo e começou a mexer, você vai ver lá que o módulo de clientes, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu entrar no Evo para vocês verem. O módulo de cliente do Evo é dividido em oportunidades e clientes, né? Aqui, ó, oportunidades e clientes. Por que que a gente chama oportunidade e não visitante, e não prospect, e não convidado que seja? A gente chama oportunidade porque a gente sabe que para a pessoa ter chegado até ali com o registro dentro do seu Evo, é porque ela já teve um contato com a sua marca e ela já teve um interesse em receber um contato de vocês, tá? E aí eu volto lá para aquela telinha para vocês para entender a diferença. Um visitante, gente, o que está lá no topo desse funil, né? Que ele ainda está no aprendizado, na descoberta, ele nem sabe o que você faz, não te conhece bem, ele está ainda entendendo se ele quer uma academia ou uma academia de dança, que ele quer. Ele não sabe muito bem, mas ele está pesquisando na internet, falando com pessoas sobre o assunto, mas ele não conhece, ele é um visitante, ou seja, e aí ele chega na tua página, no teu Instagram, no Google, no mapa, ele chega lá e ele é simplesmente um visitante, ou seja, você, academia, não sabe quem ele é. Ele sabe quem você é, porque, você quer dizer, sabe entre aspas porque foi lá te visitar, mas ele não te conhece e também você não conhece ele, não sabe, né? Aí dentro do seu próprio site, né, do seu próprio site ou da sua página ou dentro do seu de onde você tem um anúncio sobre a academia, existe um link, vamos dizer assim, eu quero falar CTA porque CTA é o termo mais marketing, mas uma chamada
ou um pop-up, uma promoção, alguma coisa que chama a atenção da pessoa, para que a pessoa coloque seus contatos, né? O e-mail, o nome, e o celular, né? E aí a pessoa vai e vira um lead, né? Depois disso ela vira um lead, tá lá o nome, o telefone e o e-mail da pessoa. Nesse ponto, né, a pessoa já te conhece, ou seja, e você também já conhece a pessoa. E é aqui que começa a sua relação de vou conseguir vender para essa pessoa, né? E é aí que começa a sua comunicação com essa pessoa. Oferece os dias de teste e chama a pessoa para visitar a academia, agenda a visita, a pessoa vem na academia. Quando a pessoa veio na academia, né, ou seja, ela veio para visitar vocês e tal, e você tem muito interesse, né? Tem muito interesse no que você está oferecendo, aí você converte de um lead para uma oportunidade. E por isso que o Evo tem lá, oportunidade. Porque realmente era, lá atrás, quando a gente criou isso, era o passo de fazer a visita na academia, né? Ou seja, quando a pessoa realmente foi lá, teve um interesse em ir lá visitar a academia. Então, ela passou a ser uma oportunidade de venda. Por isso que ela é uma oportunidade de venda. E aí, depois, aqui na oportunidade, é quando entra a sua técnica de venda, né? Ou seja, como que você vai fazer para mostrar valor dentro do seu serviço, fazer com que a pessoa experimente o seu serviço. Muitas academias fazem muito bem em oferecer aula experimental, e monitorar como é que foi essa experiência com essa oportunidade e logo fazer a proposta financeira para essa pessoa. E aí, depois, se a pessoa aceita, ela passa a ser um cliente. Foi muito longo ou foi muito rápido? Vanessa? Ou deu para entender? Júnior falou que foi, Júnior falou que foi bom. Desculpa, meu microfone estava fechado. Foi super claro, foi ótimo. Tá, espero que o pessoal tenha pegado. Não sei se ficou dúvida em algum lugar. A Naela falou que também tá bom. O pessoal que conhece o funil, eu quis ser o mais conciso possível para poder não dar muita. E esse funil, né? Ele já é bem reduzido, porque dentro dele ainda tem umas outras pequenas fases ali que quem estuda um pouco mais de marketing conhece, já vai dando mais, vamos dizer assim, tratando de outras maneiras. Mas a ideia desse funil, e o que eu quero passar para vocês aqui, é o seguinte: é que a cada uma dessas etapas desse funil, você precisa tratar essa pessoa de forma diferente, né? E você precisa colher informações dessa pessoa diferentes. E você vai criando vou falar aqui de novo, um outro termo, marketing, uma segmentação de quem é esse cliente para você vender para ele de maneira correta. Tá? Então, isso é um pouco mais para frente, quando a gente for falar de mais de vendas, mas de maneira geral, esse é o funil, e eu quero por isso, e por que que eu estou mostrando isso? Para que você entenda o porquê que no Evo está escrito oportunidade e não visitante, e não prospect. Tá bem? Beleza? Muito bem. Como a gente vai fazer isso, né? Vamos lá, como a gente vai tratar todas essas pessoas, esses canais, essas possibilidades de trazer os clientes para dentro do Evo, né? Esses leads, essas oportunidades para dentro do Evo. Existem muitas. Karina, levantou a mão e pode falar. Oi, Má. Ó, eu tô sem câmera só porque eu tô no carro, mas eu já tô chegando quase na minha casa, tá? A Nessa vai Tá precisar bom. sair para terminar um atendimento que ela vai ter que fazer de um cliente, mas eu vou estar aqui acompanhando vocês no chat, tá bom? Muito bem, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, Ivan. Tchau, beijo. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigado. Vamos lá. Então é o seguinte, como a gente pode fazer isso no Evo, né? Vocês que estão aqui têm níveis diferentes de aprendizado, de conhecimento dentro do Evo. E eu vou tentar falar de uma maneira mais simplificada, mas também com um conteúdo rico, né, para vocês. Dá para você fazer muitas coisas com o Evo. Então, tudo isso que está aqui na tela são possibilidades de você trazer um registro para dentro do Evo. Tá? Ele pode surgir
através de uma integração com uma plataforma de marketing, como, por exemplo, é o RD Station, que existe uma integração com o Evo, que é essa aqui, ó. Vocês vão ver a integração. Essa é o RD Station, que está aqui, que vocês estão vendo, tá? Existe uma integração hoje com o Evo e o RD Station. O que é o RD Station? O RD Station é uma plataforma parceira do Evo que cria páginas de vendas online, formulários para preencher na internet, ligados com essa plataforma. E nessa plataforma, a gente faz a gestão desses contatos que foram lá atrás, que foram conseguidos pela internet, tá? Mas lembra que o RD, o que faz? O RD faz antes da pessoa virar oportunidade. Ela está como lead e visitante. Depois que ela vira oportunidade, aí ela entra para dentro do Evo, tá? Então, nessa integração, quando uma pessoa vira oportunidade lá dentro do RD, ela vira uma oportunidade dentro do Evo. E aí, se um cliente, por exemplo, simplesmente aparecer na sua academia, eu preenchi um formulário online, você já consegue, dentro do próprio Evo, procurar a pessoa e já descobrir que a pessoa já teve esse registro e foi pelo RD na campanha X, por exemplo, que você criou. Tá? Então, essa é uma maneira de já virem os dados para dentro do Evo, tá? Através do RD Station. Então, vamos lá, entrou mais uma pessoa. Ok. Deixa eu voltar aqui. Então, o segundo seria o site do Evo ou o site integrado, seu site integrado. O que seria isso? Vamos lá. Quem tem o Evo Black, né? Não sei se vocês todos sabem qual é a versão do seu Evo, e vocês podem verificar aqui, ó, só para vocês verem qual é a versão do seu Evo. Quando vocês entrarem no Evo, aqui em cima, tá vendo esse plano que está aqui? Esse aqui está escrito Pro, tá? Mas os Evos mais recentes que vocês têm, existem duas versões, que é o Premium e o Black. Tá? O Evo Black, ele tem dentro do próprio Evo um construtor de site. Tá? E quando eu falo site do Evo, é esse site que eu estou falando. Esse site que vocês vão ver aqui, ó, deixa eu só pegar aqui, esse. Vai abrir aqui. Isso aqui é um site que foi criado dentro do Evo. Ele não é duro assim, né? Você pode, já vou falar com você, Nayara. Ele é um site em WordPress que você consegue configurar lá dentro do Evo o que você quer aqui de imagem, texto, as seções que tem dentro do site, se vai ter calendário de aula, se vai ter os preços aqui, e o formulário de contato, baixar o aplicativo, a loja online. Tudo isso está disponível e você pode usar lá dentro do Evo quando você tem o Evo Black. Pode falar, né? Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo? Deixa eu perguntar, eu vi você falando aí sobre a questão do RD Station, que a gente usa muito para disparo de e-mails, né? E-mail marketing e tudo mais. Eu sei que no Evo a gente tem um CRM. Eu até comecei a dar uma olhadinha lá. O lugar onde a gente está aqui não inaugurou ainda, é uma arena de beach tênis, então a gente está em processo ainda de captação de cliente para poder ligar para esse pessoal, para poder nutri-los e se tornar de fato os nossos clientes, né? E aí eu queria saber se dentro da plataforma do Evo, sem usar essas ferramentas como Active ou RD Station, no caso, se eu consigo fazer esses disparos de e-mail, como um e-mail marketing, para nutrir essas pessoas que fizeram um pré-cadastro. Sim, consegue. Consegue, e você, inclusive, pode automatizar o processo por dentro do Evo. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Mas é assim, lembra que eu te falei, né? Antes da pessoa virar uma oportunidade, né, da levantada de mão da pessoa, a gente... porque, assim, as sequências e o fluxo, como funciona o RD, é bem mais robusto como uma plataforma de marketing mesmo que o Evo. O Evo utiliza algumas regras de interação das pessoas dentro do sistema para determinar os disparos de e-mail ou não. Tá? Então, é muito simples. É um CRM que funciona, e funciona bem, principalmente depois que a pessoa passa a ser uma oportunidade, mas não tem, por exemplo, monitoramento de clique, sabe? Não tem essas coisas que são mais rebuscadas do marketing.
É mais como É, uma agenda mesmo, então. Por exemplo, eu posso colocar lá para disparar para mim, para eu conseguir mapear quando é que o plano da pessoa vai vencer, porque a gente vai ter plano semestral, plano anual, então eu consigo fazer isso, ou aniversário, alguma coisa assim. exatamente. Beleza. Mas o que a gente quer agora também não é nem tanto essa questão mais pro marketing, não, é porque a gente fez um pré-cadastro e nós precisamos entrar em Uhum, contato com esse pessoal para começar a passar os valores, os planos para a data de inauguração, né? claro, E aí eu consigo fazer claro. isso na plataforma. Beleza. Consegue, consegue, consegue. Muito Perfeito, bem. muito obrigada, viu? Nada, coube aí dentro do que a gente estava falando e acho que faz sentido. Muita gente tem essa dúvida, tá? Legal. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A segunda parte que eu estava falando é essa página de campanha que vocês estão vendo aqui, né? E vocês lembram que eu mostrei a da Xfusion, né? Lembra que eu entrei aqui no site da Xfusion, cliquei no Linktree deles no Instagram e fui no voucher da Xfusion. E isso aqui é uma página de campanha. O Evo, ele já tem pré-determinada e ela fica bem aqui, ó, vocês vão ver. Aqui na parte de configurações, autoatendimento, e fica aqui em campanhas. Não se preocupem, gente, essa sessão está sendo gravada e depois a gente vai mandar para vocês, tá? Nesse link que está aqui, ele tem essa página de campanhas, que é exatamente essa que vocês viram aqui, ó, tá? Esse link aqui é aquela página. Tudo é configurável, a cor que tem os botões, o fundo, se você quer claro ou escuro. Você viu que o da Xfusion é claro e o daqui é escuro? O logotipo, a cor do botão, o que está escrito no botão, né? Tudo isso tem configurável ali. E aí você pode usar esse link para colocar em diversos lugares. Então, por exemplo, como a própria Xfusion fez, colocou no Linktree lá dentro do Instagram, você pode fazer um stories e clique aqui para obter os seus 3 dias de graça. Você pode, vamos pensar o quê? Fisicamente, lá na academia, tem muita academia que está fazendo o quê? Está colocando que, ao invés de falar com a recepcionista para escrever os dados da pessoa, porque isso é um problema também, né? Vamos pensar que muita gente de recepção e vendas não registra as pessoas que visitam, e é importante registrar todo mundo. E aí colocam, por exemplo, uma campanha interna na academia, fala assim, preencha, escaneie esse código e ganhe 3 dias de academia grátis. E aí a pessoa preenche os dados e já está o registro de oportunidade dentro do Evo. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Então, tudo que você pode utilizar que vai levar de um link, né, ou de um lugar para um formulário onde você vai ter os dados da pessoa dentro do sistema é considerado página de campanha dentro do Evo. Tá? Então, quando você ouvir página de campanha, é isso daqui que a gente está fazendo, tá? E o caminho é esse aqui que eu falei, ó. Configurações, autoatendimento, campanha. Tá? Então, esse é o lugar. E essa é uma das maneiras de você conseguir registrar as oportunidades dentro do Evo. Tá? Existem outras maneiras também, existem academias que preferiram diminuir o número de pessoas em atendimento, que são academias que são mais autoatendimento, e colocaram os totens de autoatendimento. Né? Autoatendimento fica lá. E também o autoatendimento leva direto a essa página que eu mostrei para vocês, que é essa página aqui. Então, se eu clico, vou mostrar um totem aqui para vocês. Por exemplo, vamos lá, esse é um totem. Se eu clico aqui em retirar voucher, ele me leva para a página de cadastro. Né? Se eu voltar, isso aqui é como se fosse um quiosquezinho, né, de atendimento. Aqui eu posso começar, por exemplo, a comprar um plano na academia, direto aqui. E lembra que se qualquer interação com o sistema onde o cliente ou o prospect, né, ou oportunidade, adicione suas informações no sistema, mas não complete o processo de venda, o cadastro de oportunidade fica no Evo, para que vocês depois possam voltar a contato com essa pessoa, tá? Então, só complementando aí um pouco de informação sobre isso, tá? Voltando aqui, tem alguma dúvida até agora, gente? Vocês estão calados. Ninguém fala comigo no chat. Ninguém fala comigo no chat. Estou ficando triste, achando que só a Nayara falou. Tá bom, então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Então eu falei sobre isso. Tem outras aqui também que eu botei aqui, que eu quis mencionar, que era essa coisa da página de vendas,
que eu falei, se eu vou comprar um plano, se eu vou comprar um plano, já vai lá e aqueles dados já ficam registrados no sistema e tudo isso, a parte de campanha e o cadastro manual, que é o último. O último que esse vai levar um pouquinho mais tempo de explicar, mas vocês vão gostar das coisas que eu vou falar, tá? Cadastre oportunidades dentro do Evo. Vamos lá, finge que nenhuma dessas suas ações você conseguiu encontrar os clientes online para que o cadastro deles chegasse automaticamente dentro do Evo. E essa pessoa foi lá na academia visitar. E você vai ter que pegar os dados dela. Melhor ainda, que ela chegou lá e você vai poder completar as informações dela com mais dados e você vai poder segmentar. Lembra que eu falei da palavra segmentar? E selecionar as pessoas em grupos. Você vai conseguir segmentar muito melhor essas pessoas. Ou seja, você vai ter possibilidade de, na hora que você for fazer um disparo, como a Nayara falou para a gente aqui, de e-mail, você vai poder, eu quero todo mundo que tem interesse em beach tênis no horário de 10 às 11, que está que procura diminuir o peso, por exemplo. Entendeu? Então, você tem toda essa possibilidade de segmentar essas pessoas esses grupos. Como eu faço isso? Infelizmente, eu tenho que preencher essas informações. Não adianta que o sistema não vai conhecer os sócios não, os clientes, sem você preencher essas informações. Então, vamos lá. Tudo isso que eu falei para vocês aqui são campos, tá? Como conheceu, interesses, passos, temperatura, tá? Tudo está dentro do cadastro manual daqui dentro do Evo, tá? O pessoal entrando, saindo. Não sei se o pessoal tá caindo, não sei. Mas vamos lá. Passando para o próximo. Opa. Eita. Caiu aqui a minha... Aqui, pronto. Vamos lá. O primeiro de todos que eu quero falar para vocês é o como conheceu. O como conheceu é esse aqui, ó. Eu vou lá dentro do Evo. E aproveitando que a gente já está aqui, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de como começar um cadastro dentro do Evo. Tá? As duas maneiras são, ou eu vou aqui dentro de clientes e clico aqui em novo cadastro e começo a fazer o cadastro. Ou aqui na barra preta superior tem um link rápido que chama novo cadastro. E eu já vou fazer o cadastro da oportunidade. Um detalhe importante para vocês saberem aqui, todos os clientes do Evo precisam ser uma oportunidade antes. Ou seja, você precisa cadastrar a pessoa como oportunidade. Não tem um cadastro de cliente direto. Tá? Então, você precisa informar essas coisas ao sistema. Para quê isso? Né? E primeiro, para estimular que todo mundo faça os cadastros de oportunidade. E segundo, para você entender dentro do Evo sobre como vai a sua taxa de conversão de visitantes em clientes. Né? Então, tem um porquê isso funcionando desse jeito. E por isso mesmo eu falei naquela hora para vocês, tem uma pessoa na sala de espera, a Karina, que caiu, que eu falei para vocês naquela hora que era, que eu já me esqueci. Não, agora me foi. É o que eu falei em relação às pessoas que não cadastram, né? Que tem que ter cuidado com isso, tem que cadastrar. Porque senão o que acontece? Se todo mundo só vai cadastrar a pessoa no Evo na hora em que ela já vai comprar um plano, a taxa de conversão, o indicador dentro do Evo vai ficar super alta, como se a sua equipe de venda fosse a melhor equipe de vendas do mundo. Lembra o seguinte, taxas de conversão por muito acima de 60%, tá? De 60 já está alto, mas de 60%, 70%, 80%, a não ser que seja um case, o seu pessoal de recepção está cadastrando as pessoas, está deixando de cadastrar os visitantes. Tá? Então, atenção nisso aí. Voltando aqui ao cadastro das oportunidades, vamos tentar... Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu estava tentando mexer de um jeito. Eu fico mudando a telinha aqui para poder ver a tela.
Esses campos que estão aqui, não sei se vocês todos já passaram por essa parte lá no Evo, essas telas elas têm a ver com os campos obrigatórios que vocês selecionaram no momento de criar na configuração do Evo, tá? Os campos podem ser obrigatórios ou eles podem estar somente à mostra no Evo, para que você fique como opcional preencher ou não, tá? Na verdade, isso aqui é um Evo que tem muitos campos, né? Eu sugiro sempre menos campos. Eu sugiro sempre nome, sobrenome, o celular e o e-mail e como conhecer a academia. Esse ponto. Porque quanto mais campos você tem, mais preguiça as pessoas têm de preencher. Entendeu? E por isso que eu digo para vocês, tentem fazer o máximo de iniciativas possíveis para que o próprio visitante, né, a pessoa que venha visitar, preencha os seus próprios dados. Com essas ações que eu falei, né? Ganha um dia grátis, 3 dias grátis, tudo isso. Tá bom? Então, preenchido todos os dados aqui, a gente vai chegar no campo que eu falei, que é o como conheceu, que eu estava falando lá para vocês. O como conheceu simplesmente são as ações de marketing ou as ações que vocês hoje têm feito para atrair a novos prospects. Então, quais são as opções que tem aqui? Vamos ver. Isso aqui é tudo que nós criamos, tá? Mas eles são dados que são opcionais. Vocês podem, com esse botãozinho mais, lembra que sempre que tiver um maisinho aqui na lateral dos campos, quer dizer que vocês conseguem editar as coisas que estão dentro dessas opções, tá? Então, aqui dentro das opções hoje tem isso aqui não existe, mas estava de passagem, indicação da família, não informou, trabalha perto. E aí você pode, tem muitas coisas de loja Lucinha. Você tem que ter esse Evo aqui, tá meio zoado, hein, Karine? Aí é o seguinte, como conhecer, você vai colocar essa informação. E deixa eu só mudar aqui para outra unidade, que eu tenho mais informações para mostrar para vocês sobre os outros campos que eu tinha falado. Ficou claro sobre o campo de como conheceu? O campo de como conheceu fica depois disponível para você em relatórios, dentro do relatório gerencial oportunidades. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, gerencial oportunidades. Opa, onde é que está? Aqui. Vamos ver se ele vai abrir agora, que antes estava me perturbando o relatório. No gerencial oportunidades, você tem as informações de todos os registros e se eles converteram ou não, você mostra também as informações. Né? Então, por exemplo, aqui, vamos lá, eu tenho aquela do passo, que eu já vou falar para vocês, mas aqui no Como Conhecer, eu tenho um relatório só sobre isso. Então, eu vou dizer aqui para o Evo, do dia 6 de setembro, aliás, do dia 6 de agosto do mês passado, né, até esse mês, eu quero saber como conheceu quem são. Foi no Totem no site, que a pessoa cadastrou, foi o Guru Pass, foi uma campanha no site. Então, eu tenho esse daqui. Então, é importante vocês saberem isso aqui, né? Então, vamos lá. Perfeito. Melhor do que saber o que está dando certo é saber o que não está dando certo, né? Para você parar de investir dinheiro em coisa que não funciona e começar a colocar o dinheiro e a atenção em coisa que realmente funciona para vocês, né? O outro, que é o campo importante para fazer segmentação, é o de passos e o de interesses. O de interesses, eu vou falar de interesses primeiro, por último, passos, é esse aqui, ó. O interesse, o que pode ser? O interesse pode ser tudo relacionado a o que esse cliente veio buscar na academia em relação ao tipo de atividade, sobre socialmente, né? Por exemplo, psicologicamente, o que ele quer, objetivos dele físicos. Tudo isso é informação valiosa e que você pode guardar dentro do Evo para depois fazer a segmentação na hora de fazer os seus disparos de e-mail, tá bom? Então, aqui, o que a gente faria? Tem interesse no beach tênis e tem interesse em condicionamento físico, tá? E como eu conheci, passei na frente, tá bom? Então, isso aqui é a maneira de fazer essa segmentação.
O outro que eu ia falar para vocês era o de passos, tá? O de passos, ele é... Desculpa, gente, foram pegar, me dar um café aqui. O de passos é o seguinte, hoje, dentro do Evo, existe uma maneira de você colocar as suas oportunidades dentro de fases. E você lembra aquilo que eu falei para vocês do funil lá na frente? Né? Existe um funil de vendas que você pode também determinar esses passos, né, que estão acontecendo. Quais seriam esses funis, essas etapas do funil? Eu sugeri essa daqui, por exemplo. Então, por exemplo, uma vai ser, visitou, fez um tour. O 2 vai ser, um contato, mandou um e-mail, ou então fez uma ligação, ou me mandou um WhatsApp. Né? Aí está aqui, agendou uma aula, tá? Essa pessoa foi e passou para a próxima fase, agendou a aula, depois fez uma aula experimental, depois analisou o valor, está analisando valores. Aí depois eu agendei para vir fechar o contrato. E se a pessoa não, se realmente não tem interesse nenhum, você coloca como perdido para você evitar ficar contactando essa pessoa sempre. Pode criar do jeito que você quiser, tá? Né? Pode criar do jeito que você quiser, porque isso aqui é como aquele que eu te mostrei antes, esse aqui, ó, esse maisinho, ele também tem. Ele só não está aparecendo aqui porque não está como campos obrigatórios, por isso que ele não está aqui. Mas lá na hora de você colocar seus campos obrigatórios, tem lá, passo, aí ele aparece aqui, tá bom? E ele também tem essas opções. Eu criei dentro do Evo, do meu Evo, isso daqui. E aí, qual era a orientação? De acordo com que o pessoal de vendas ia falando com um cliente ou outro, eles iam atualizando esse campo para a etapa que a pessoa estava, tá? Esse ano ainda vai sair, acho que nesse ano, no primeiro semestre do ano que vem, vai sair o CRM 2.0 no Evo, que vai ter também já um pipeline, um funil, tudo organizado para que vocês utilizem isso de maneira, inclusive, automatizada, tá? A partir do ano que vem. Esse ano ainda está dentro desse esqueminha aqui dos passos, mas já é um início para vocês começarem a utilizar assim e no futuro fazer essa transição. Combinado? Mas aqui eu quis mostrar para vocês como é importante segmentar e é importante organizar a maneira como vocês estão dando atenção às oportunidades, tá? Por que que eu estou falando isso? Pessoal, é otimização. Já vou mostrar onde anoto as informações. Aqui, ó. Dentro das oportunidades, ela perguntou aqui onde eu posso anotar essas informações, tá? Então, vamos lá. Se eu registro uma oportunidade, ó, o Johnny aqui fez o registro dele de teste, só que não preenchemos aqui o passo atual. Tá vendo aqui as informações dele? Estão todas aqui do lado. E-mail, data de nascimento, gênero. A temperatura é também uma outra maneira de categorizar, para você priorizar com quem você vai falar ou não. O passo atual, tá bom? Tudo isso, os interesses, como conheceu, tudo isso fica aqui. E como que eu coloco essa informação? Aqui na aba cadastro, eu tenho aqui, ó. Tá tudo aqui na parte de cima. Tá vendo, ó? A temperatura, como é que tá? Tá frio. O passo atual dele, vou botar aqui qualquer coisa, ó. Vou botar aqui que é um tour. Lembra que eu falei? 2, agendou aula, teste. Depois o 3 vai ser apresentou. Tá pensando, analisando. Opa. Ó, aí o que eu faço aqui, eu vou lá e já boto no passo. Toda vez que você falar com esse prospect, você volta aqui e ajeita ele para o passo que ele está. Os interesses, lembra que eu falei lá no início, eles ficam aqui, e como conheceu o do marketing, está aqui também. Então, você fica com essas informações todas aqui. Mas quando eu salvar, ele já vai direto lá para o registro no perfil. Tá vendo? Ele fica tudo aqui. Então, quando eu bato o olho aqui na tela da oportunidade, eu já sei com quem eu estou falando e qual é o passo dele. Lembra que aqui na página de oportunidade, eu cortei um pouquinho aqui o assunto, voltei, mas é aqui
qual é o foco, né, na página de oportunidade? É o seu contato sempre com essa pessoa. Então, eu posso agendar uma ligação, posso mandar um e-mail, posso enviar um SMS, posso mandar um WhatsApp que ele vai registrar aqui dentro do Evo o WhatsApp, tá? Tem todas essas informações. E embaixo aqui ficam todas as informações dos contatos que você fez com ele. Então, fica resumido aqui embaixo, você sabe, teve um disparo automático de um e-mail, depois foi alguma outra informação, eu fiz uma tarefa, né? Liguei, ou então falei com ele pessoalmente, o que seja, mas tudo isso fica aqui registrado nessa primeira parte. Ficou claro, gente? Até agora? Pessoal, fala comigo! Fala comigo! Não me deixa sozinho! Vou até tomar um gole do café, hein? Bom, vamos lá. Muito bem. Boa, obrigado por responderem. Assim eu sei que aonde a gente está indo. Beleza. Voltando aqui para a apresentação, eu já falei sobre essa parte do funil. Isso é um exemplo, mas vocês podem criar o de vocês, tá? De acordo com o que deve ser o seu processo. E eu vou frisar só mais uma vez duas coisas importantes. Uma, para que servem os passos? E dois, para que serve temperatura dentro do Evo. Passo e temperatura servem para você priorizar. Esquece aquela coisa de, não tenho mais oportunidade, não tenho mais cliente para ligar esse mês. Abre a lista de prospect e começa a ligar para todo mundo. O que isso daqui faz para você? Isso aqui faz a priorização para você. Então, eu vou ligar primeiro para os que estão quentes ou que estão mais para quente, para os que estão no passo, que já caminhou todo o passo, que está só analisando o valor, por exemplo, que eu sei que o problema dele é valor, e talvez o problema dele seja horário, que não vem agendar. Então, é para priorizar, para que a sua equipe de vendas se foque, tá? Em exatamente o que precisa fazer. Não fica ligando para 50 mil pessoas sem necessidade. Combinado? Vamos combinar assim? Vamos otimizar aí do lado de vocês? Agora, passando para a próxima parte. Ficou alguma coisa de dúvida em relação a como ficam os cadastros? Eu quero voltar numa coisa antes. Fiquei aqui agora matutando. Só para vocês não se perderem em relação ao que são os campos obrigatórios, eles ficam aqui, ó. Configurações, campos obrigatórios. E aqui você tem algumas configurações aqui na parte de cima, campo, cadastro maiúscula, CPF. E aqui na parte de baixo você tem duas abas. Oportunidades, que é quais os campos que eu quero que apareça e quais eu quero que sejam obrigatórios para a oportunidade e quais que eu quero que sejam para cliente. Tá? São diferentes. Então, o que o Evo vai fazer? Vocês vão ver o que o Evo vai fazer. Você vai ver, ó. Eu vou colocar aqui que o CEP, o endereço, o bairro, cidade e o F são obrigatórios para o cadastro de cliente, tá? E eu vou dizer aqui, eu vou tirar aquelas coisas de oportunidade. Acho que tinha muita coisa aqui, oportunidade, né? Tinha CPF, RG, caramba. Como conheceu? Vou colocar o passo lá para vocês verem como que aparece. E a temperatura também. Ó, vamos lá. Alguém falou alguma coisa? A Camila. Beleza, eu vou voltar aqui então, ó, no cadastro de oportunidade. Lembra que não tinha, né? Agora apareceu lá o como conheceu, o passo atual, a temperatura, tá? Tá tudo aqui. E eu vou pegar um cadastro já andado e vocês vão ver a diferença. Eu pego esse cadastro daqui de oportunidade da Juliana Borges, que está aqui com todas essas informações, e a Juliana, vamos pensar que hoje é o cenário perfeito, tá? Que Juliana já passou por todas as fases do meu funil e vai comprar. Tá? Então, eu vou vender para a Juliana. E quando eu vou vender para a Juliana, eu preciso converter a Juliana de oportunidade para cliente. E isso gera aquele indicador que eu falei. Mas, Márcio, todos os clientes, todas as oportunidades que eu converter para cliente vão contar como convertidas no meu percentual de conversão? Não. Não. Só vai contar os que você converter e vender um plano. Tá? Aí sim ele vai contar como uma nova matrícula, entre aspas. Se você só converter a Juliana e não vender,
não conta. Tá bem? Combinado? Então vamos lá. Vou converter a Juliana. Aí o Evo vai me falar, Márcio, falta aí alguns dados, né? Tipo, não, tá faltando dado nesse cadastro para eu poder converter em cliente. Aí ele vai me dar. Aí eu vou dar aqui, vou botar esse endereço aqui. Você põe o CEP e o Evo já preenche sozinho. Vamos. Vamos lá. Não vou botar. E tem esses exames aqui se vocês utilizam. E aí vou continuar. Confirma a conversão de Juliana? Confirmo. Lembra, quando você converte no Evo, você não pode mais voltar a ser oportunidade. Não pode voltar a ser distante. Você converteu, converteu. Depois, para frente, você pode excluir um cadastro de cliente inativo para ele voltar a ser oportunidade, mas registrando outra vez. Tá bom? Converto. E agora ele me levou para a página de vendas. Tá? A página onde eu vou selecionar os planos, onde eu vou selecionar os produtos e serviços. O Evo sempre vai me pedir uma tela, sempre vai me pedir para abrir um caixa. Lembrando que cada um dos usuários que estão utilizando o Evo tem seu próprio caixa se forem fazer uma venda. Isso tudo é controlado por permissões. Tá? E aí ele pede para você dizer qual é o valor de abertura do caixa. O que é isso? É, por exemplo, um troco, um fundo de troco que vocês colocam lá. Entendeu? Essa é uma opção. Ou, por exemplo, se vocês transferem um caixa para o outro. Por exemplo, o da manhã pegou aquele valor todo, transferiu para o outro caixa, e aí no final tem que somar tudo isso. Isso também pode ser aqui. Tá bom? Então eu vou dizer que eu tenho R$ 100 de troco e vou abrir meu caixa. Quem aí já participou de treinamento na parte de vendas, do ciclo de vendas? Pode fazer assim um sim, ou então um joinha aí para mim, por favor. Eu quero saber se eu vou aprofundar ou não aqui dentro disso. Porque é bem amplo isso daqui que eu vou fazer agora. Então é o seguinte, ó. Não, sim. Vai ser meio a meio, hein? Vai ser meio a meio, hein? Vamos lá, gente. Quem? Falta 15 minutos, eu já estou quase terminando. Não, tá bom. Conceito geral da parte de vendas dentro do Evo, tá? Que é importante vocês entenderem. O Evo tem são 3 grupos de itens para serem vendidos, tá? São os contratos. Os contratos são os planos de vocês, ou algum tipo de pacote ou serviço que vocês têm que dê acesso a alguma atividade, ou catraca, ou piscina, ou o que seja. É um contrato, ou seja, é algo que deixa um cliente ativo. Precisa ter um contrato, tá? Um cliente inativo é um cliente que tem um contrato expirado. Um cliente que tem um contrato ativo é um cliente ativo dentro do Evo. Tá? Então, claro, contratos, planos, mensalidades, recorrente, anual, tudo isso é contrato. Produtos no Evo são os consumíveis. Lembra que o Evo tem um controle de estoque que você pode controlar uma loja dentro do Evo. Né? Então, controla venda de camiseta, de garrafinha, de boné, de água, de barrinha, de restaurante, o que você quiser. O Evo tem um controle e ele fica todo dentro de produtos. Tá? Então, essa abinha produtos. E existe um terceiro conceito, né? Existe um terceiro grupo que chama serviços. Serviço, mas qual é a diferença entre contrato e serviço? Se você está vendendo, no contrato você está vendendo serviço. Não, o serviço é separado no Evo, por quê? Nós consideramos o serviço como um serviço de uma única utilização, quase que uma coisa avulsa que você vende. Por exemplo, uma avaliação física, ou então um serviço de nutrição, ou então uma massagem, ou então uma toalha que você alugou. Tá? Então, o serviço, as matrículas também, elas todas estão dentro disso aqui, tá bom? Para vocês entenderem. Então, a diferença entre os dois é essa.
E os serviços, normalmente, eles geram um agendamento. Então, por exemplo, eu vendo um serviço que ele gera um agendamento de uma avaliação física. E você vai lá na agenda do Evo e marca a agenda. Ok? Ele tem essa diferenciação. O microfone Combinado? está fechado. O meu não tá. Vocês estão me ouvindo, não estão? Todo mundo? Sim. Estamos ouvindo. Alguém que não está me ouvindo, não sei. Vamos lá. Aí, como que eu faço a venda no Evo, né? Como funcionaria a matrícula no serviço? Você precisa criar, assim, vamos lá. Lembra que isso aqui é o produto final. Finge que eu já estou no produto final. Você já passou lá no seu processo de onboarding com o pessoal seu agente de onboarding que está te ajudando a configurar todos os seus planos, todos os seus serviços, todos os seus produtos. E eles já estariam todos aqui, tá? Finge que já está tudo aqui. E aí, o que eu faria aqui era ou lançar a matrícula separada, né? Ou já acoplar uma matrícula direto com o contrato, que no Evo você consegue fazer isso, tá na configuração de contrato, que eu não vou falar hoje, porque senão a gente vai ficar 2 horas só falando de contrato, tá bom? Mas é fácil, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui para você uma venda deles separados, só para vocês entenderem, tá, ô Júnior? O que eu faria aqui? Então, lembra que o Evo tem vários contratos diferentes que você pode fazer. Contrato com sessões, né? Contrato com vigência trimestral, semestral e anual, ou 15 dias, o que seja. Tem plano recorrente com vigência, plano recorrente, mas com pagamento todos os meses na recepção. Tem muitos planos diferentes. Mas todos eles já estão configurados aqui. E aí o que eu vou fazer agora é vender um plano. Aqui, vamos lá, vou escolher um. Não vou pegar esse aqui. Ativo 365 anual. Esse é um plano que ele tá barato, né? Ele é um plano que tá barato, R$ 99,90. Ele é um plano que tem uma vigência definida, tá? E o valor dele é de R$ 99,90. E a data de início dele é hoje, tá? Vai começar a contar a partir de hoje. Eu posso adicionar um desconto por um convênio que eu tenho, ou seja, um convênio que você tenha com uma empresa que dá desconto e tudo isso pode entrar aqui e ele separa essa pessoa dentro de um grupo. Eu posso dar um desconto pré-determinado por vocês, por exemplo, pagamento à vista 5%, sênior, tal. Vocês podem criar quais descontos vocês quiserem. E para quem tenha alguma permissão para dar um desconto livre, isso é uma questão de permissões, de autorização do sistema, não é para todo mundo. Você pode ter aqui o desconto livre, tá? Eu não vou dar nenhum desconto aqui, essa pessoa já está pagando muito barato, e eu vou adicionar ele aqui. Então, lembra que isso aqui é como se fosse um carrinho de compras, né? Então, eu adiciono o plano, e aí o que eu vou fazer aqui agora é ver se eu acho que é a matrícula, que o Júnior falou, ok? Então, vamos lá. Nos serviços aqui eu tenho nutrição, adesão, anuidade, locação de armário, avaliação física e matrícula. A matrícula é mais cara que o plano, né? Legal. Vamos lá. E aí eu adiciono. E eu estou aqui com a matrícula mais o plano anual. E esse cara aqui, essa Juliana também quer comprar uma água. R$ 5. Pô, Juliana, com mais 10 aguinhas, você passa. Vamos lá. E eu vou assim, agora que eu já escolhi as coisas todas, né, que estão aqui, e eu dou um valor de R$ 204,90, eu vou receber esse dinheiro da Juliana. Tá? Eu vou passar para o próximo passo. Lembra que aqui, nova venda, recebimento, resumo da venda. Pode falar, Eduardo. Não estamos te ouvindo. Oi, Tom. Mandar no chat qualquer coisa, Eduardo. Eu mandei, mas ele não falou. Pode falar, pode Oi. Locação Locação de de quadro. quadra-fuça. Entra como Isso. serviço? Sim, sim. Sim, Tá. é como serviço. Tá bom?
É isso mesmo. Obrigado. Você cria um serviço que chama alocação de quadra, por 1 hora, ou por 30 minutos, ou como você decide dividir o valor. E se a pessoa quiser, inclusive, comprar várias avulsas, você pode vender. Você viu aqui que tem uma opção de quantidade? Você pode vender quantidade. Aí você vende. Ah, esse cara comprou, por exemplo, 10 horas de aula avulsa e vai gastando. Entendeu? Por exemplo. Tem essa possibilidade. Tá bom? Obrigada. Nada? Beleza. Vou receber, né? Vou para a parte de recebimento. Eu chego nessa tela e eu vou para as opções de recebimento que o Evo tem. As opções de recebimento são cartões, né? Aí você vai definir de crédito e débito, e ela pode ser maquininha física, né? Aquela que está lá desconectada do Evo, onde você só vai informar o Evo o valor que você recebeu na maquininha e a autorização. Então, se eu colocar aqui, ó, maquininha, ele vai pedir qual é a bandeira adquirente? Ah, foi Mastercard. Qual foi o valor? Quantas vezes que você está pagando e a autorização que você colocou, que achou lá no papelzinho quando saiu, tá? Isso serve para crédito e para débito. Mesma coisa. Maquininha. O cartão de crédito TEF, que está escrito aqui TEF, tá vendo? O TEF, ele é não sei, vocês já viram muito no supermercado isso, é aquela maquininha que tem um cabo e que ela é ligada no computador. E aí o que o Evo faz é simplesmente enviar essa informação. Isso só funciona para a Estônia, né? É CTEF isso, não é? Karina. Depois você tem que falar aí, pessoal. Isso mesmo. Ele liga a máquina no computador com o USB e aí quando você dá aqui, clica em finalizar a venda, ele manda a informação, aliás, desculpa, adicionar, ele manda a informação lá para a maquininha e aí o cliente só aproxima, né? Ou insere o cartão e digita a senha e pronto, a venda é finalizada. Tá? Esse é o TEF. Ou online, né? Ou seja, você vai mandar a transação, cobrar no cartão de crédito que a pessoa tem registrada no Evo. Então a gente não chegou lá ainda. Estou ciente. Tá? A gente não foi lá ainda, mas a gente já vai chegar lá. Aí vamos lá, dinheiro normal, né? Você adiciona aqui o valor que você recebeu em dinheiro. Para quem contratou a opção do boleto Pix, isso daqui entra automático quando vocês configurarem, tem que perguntar lá para o pessoal do onboard. Se for pagar em cheque, dá para colocar todas as opções. Se for parcelar, o Evo já faz toda a divisão direitinho. E se vocês quiserem informar ao Evo que o pagamento foi feito através de uma transferência bancária, que vocês já têm o comprovante bancário, vocês inserem essa informação aqui também. Mais informações disso com o pessoal do onboarding. Tá bom? Só Vamos lá. complementando, Má, que Sim. hoje o Pix ele é usado da mesma forma como transferência, tá? Porque ainda não tem a integração direta com a ferramenta do Pix, então usa como fosse transferência, mas E o boleto. tem o boleto, exato. O boleto que a gente tem, a integração nossa com o PJ Bank, ele já gera um QR Code do Pix, tá? Então, a pessoa... E aí, quando está com essa integração, já fica na própria tela do Evo o QR Code. O cliente pode só, com o próprio aplicativo do banco, ler o QR Code e ele já faz o pagamento na hora. Tá? Então, é uma outra facilidade que tem aí com o boleto Pix. Mas isso é uma coisa que é outro momento. Tá? Então, para eu finalizar essa venda aqui, o que eu faria? Então, eu vou receber na maquininha, no cartão Mastercard, uma vez, a autorização é XYZ. Eu dou aqui em adicionar. Ah, o seu está sem nada, né? Isso aí vai ser... Mauro, deixa eu só falar para você. Vai ser com o pessoal do onboard. Quem é o seu agente? A Karina vai falar com você, tá? Para ver quando é a agenda a sua reunião, para já fazer as configurações. E aí, depois que você fez essa configuração, você vai lá e finaliza a venda. Com isso, já está fechada a venda. A pessoa vai receber o recibo, que isso também é configurado lá no seu momento inicial com o seu agente de onboarding. Esse texto todo aqui, tudo que vocês podem colocar em informação, e também o contrato, né?
aquele contrato que a pessoa chega para assinar digitalmente em casa, também está aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver, tem um contratinho. A pessoa recebe por e-mail, olha lá, tá vendo? Ó, o contrato e ela assina. Isso aqui é como se a pessoa fosse receber em casa, tá? O contrato, esse link. E aí lá embaixo, se bem que esse aqui não tem lugar para assinar, mas já está marcado como assinado. Mas ele tem um campo para a pessoa poder assinar com o dedo, tá bom? Então, só deixando claro um pouquinho isso aqui para vocês. Existem várias outras maneiras de vender pelo Evo. Eu tinha até deixado aqui elas assim, para vocês entenderem, que é com recebimento, foi essa que a gente fez agora, deixando um saldo devedor para ser cumprido no mesmo dia, parcelamento de um saldo devedor, tem agendamento de débito, ou seja, uma pessoa pagou hoje, pagou não, veio comprar hoje, mas vai pagar uma outra parte só daqui a 3, 4 dias, você pode deixar esse vencimento para frente para que justamente a pessoa não fique bloqueada na catraca e que possa utilizar as atividades. E também tem o link de pagamento, que isso eu quero sim mostrar para vocês hoje, que é uma coisa muito boa do sistema. Quando você está integrado com o nosso gateway de pagamento, né? E já está tudo funcionando direitinho, você tem que perguntar isso pessoal do onboard, já está conectado com o meu gateway? Você fala assim, gateway, para eles. Já está conectado com o gateway? E aí você já pode vender online, você já pode mandar link de pagamento para suas vendas que são feitas por telefone, por exemplo. Tá? Como que funciona isso? Legal. Pagamento é bom, né? Na hora de pagar é sempre bom, né? Deixa eu só mostrar uma coisa antes de eu seguir para o próximo pagamento que eu vou fazer aqui. Vou mostrar para vocês aqui como funciona a página do cliente, tá? Para vocês entenderem. Viram que é diferente da página da oportunidade? Apareceram mais abas, a informação mudou aqui para o contrato ativo da pessoa, quando é que foi feita a venda, tem mais informação sobre a parte financeira, todos os históricos de contato que foram feitos com essa pessoa, um resumo, né, sobre essa pessoa, mas se você quiser explorar uma por uma, isso eu digo para vocês, façam isso, entrar aqui aba por aba, ver o que tem, item por item, verifica tudo que tem no seu Evo, para você aprender direitinho aí todas as possibilidades que estão no seu sistema. Tem muita coisa para vocês verem. A parte de relacionamento, onde ficam todos os contatos que foram feitos com a pessoa, todos os e-mails que foram enviados. Tá vendo? Ó, o contrato que eu mostrei para vocês agora, ó, foi enviado por e-mail. O contrato, aqui que você faz a gestão desse contrato da pessoa, né? Para cancelar, para suspender, para acrescentar dias, para fazer várias coisas que tem aqui nessa aba contrato. E assim por diante, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é a venda, só que mandando um link para a pessoa pagar, tá? Então, finge que a Juliana não veio na academia, ela me ligou, ou então ela está por WhatsApp comigo, e ela sim decidiu comprar aquele plano que eu acabei de falar. E dessa vez não vai ser um plano com vigência, ou seja, um plano com fim, vai ser um plano recorrente, né? Um débito automático. Todos os meses vai cobrar no cartão de crédito dela. E aí eu preciso que ela coloque os dados do cartão dela, né? Então, se ela não colocar os dados do cartão dela, não dá para fazer a recorrência. Preciso dos dados. Então, eu vou vender aqui para ela um plano recorrente. Vou botar aqui o ativo. Como que é? Recorrente mensal. Ó, tá vendo que muda a tela? Diferente daquela outra tela que não aparece esse campo aqui, ó, nessa aqui aparece o campo para colocar o cartão. E no caso dela, não tem. Tá? Então, eu vou precisar enviar esse contrato para que ela compre esse plano. Então, eu vou botar cadastrar pelo checkout. Esse checkzinho que está aqui embaixo. Ó, viu? E eu vou mandar esses R$70, que é esse plano, para ela, por e-mail, para que ela só vá lá e coloque os dados do cartão dela e finalize a compra. Então, ela já vai comprar tudo online. E eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito legal e que eu tenho feito muito em muitas academias que eu converso. O pessoal da recepção já manda direto para todas as pessoas pelo WhatsApp
o link para fazer o pagamento e terminar de fazer a compra. É a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Primeiro, a pessoa que está comprando, ela está fazendo a compra, botando os dados de cartão dela no dispositivo dela e está aceitando as condições de pagamento no dispositivo dela. Então, para uma questão de questionamento depois na justiça ou falar lá no cartão de crédito que a pessoa não reconhece a compra e tudo isso cai quando a pessoa, ela mesma, termina de fazer o processo de compra, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Então, aqui eu vou cadastrar e eu vou adicionar. Quando eu clicar em adicionar, e eu vou aqui em receber, o Evo vai me dizer isso, ó. A venda deve ser recebida pelo link do checkout, tá? Assim o cartão ficará cadastrado para as próximas cobranças. Então, eu vou enviar a cobrança e eu vou dizer que vai ser o vencimento hoje e que eu vou enviar por e-mail e pelo WhatsApp, tá? Esses e-mails aqui que estão aqui. Eu vou confirmar e quando eu confirmar, o Evo vai abrir automaticamente uma telinha do WhatsApp, né? E também vai me dar aqui o link, que está aqui na tela, que é o link do mesmo link que vai chegar para ela, né? No WhatsApp. Então, eu clico aqui. Eu não abri o WhatsApp porque minha tela está bloqueada, tá? Mas eu vou abrir para vocês verem. Ó, tá vendo aqui como apareceria? Ó? Para finalizar seu pagamento, acesse o endereço seguro, tal, 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 pá, pá, pá. E esse mesmo link que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. Escolha como pagar, número de cartão, bandeira, titular, papá, os valores, os itens que ela está comprando e finalizar. Então, ela só preencheria aqui os dados do cartão, finalizaria. E com isso, ela já está pagando. Gostaram? Gostaram dessa? Eu acho que a Nayara gostou, hein? Ela gosta do pagamento. Gente, essa daqui é muito boa. Pode falar. Posso interromper rapidinho? Só porque foi uma dúvida do Mauro e talvez seja de outras pessoas que também estão aqui, tá? Tem algumas pessoas que eu fiz questão de convidar e que ainda não iniciaram a implantação, que está para acontecer agora, Legal. esses dias, né? O início da implantação. Então, esse treinamento com o Márcio, ele é paralelo à implantação, tá? Então, ele, na verdade, ele ajuda a ter outras informações além das que vocês vão ter na implantação. Mas esse Evo que o Márcio está apresentando é um Evo que já está configurado, mas o Evo em que a gente cria o link, manda o usuário e senha para vocês, é um Evo zerado. Justamente a gente faz essas reuniões para que a gente entenda como funciona o modelo do negócio de vocês e poder alimentar dentro dos sistemas a informação de como vocês funcionam para que o Evo tenha a usabilidade que vocês precisam, tá? Então, é só por isso que de repente ele falou que aparece zerado, porque é zerado ainda mesmo, porque a gente precisa das informações para colocar lá, tá bom? Então, se tiver outras pessoas também nessa situação, é para isso que a implantação serve, para a gente justamente entender o modelo de negócio de vocês e colocar isso para dentro do Evo, tá bom? Exatamente. Obrigado, cara. Acho que foi essencial isso. Eu esqueci de mencionar isso no início, porque eu já tenho uma ideia de que alguém já participou, ou o pessoal já participou, mas é interessante que vocês entendam que esses conteúdos que eu estou dando para vocês, normalmente não se fala nas reuniões de onboarding, essas dicas, essas coisas muito, vamos dizer assim, mais conceituais sobre o porquê que o Evo funciona dessa maneira, ou então ideias de como utilizar o Evo, entendeu? São ideias para que vocês, quando cheguem na hora de fazer o onboarding, assim, eu escutei o Márcio falar naquele dia assim, 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 e eu queria fazer desse jeito. Então acho importante a gente abordar aqui no nosso onboarding essa parte que eu achava que eu não ia utilizar, mas eu quero depois que eu vi lá, tá bom? Então, só para vocês entenderem, é bom para isso, essas sessões que a gente está fazendo, tá? Para fechar aqui essa nossa sessão, eu só vou mostrar rapidinho para vocês, já vou ficar só 10 minutos mais, tá? Eu sei que já passei, peço desculpas até vocês aí com os horários, que eu já estou atrasando 7 minutos.
Eu vou voltar aqui para vocês entenderem como que a gente vê as informações de tudo que a gente acabou de fazer, né? Então, depois que eu faço a venda, né? Você viu que a Juliana aqui, ela ficou com até 2 contratos, né? Normalmente não tem assim nas nossas academias, com 2 planos ativos e tal. Mas você viu que aqui a recorrência, ela já faz uma projeção de próximos pagamentos, tá vendo? Ela já fica toda aqui organizadinha, quando que vai vencer a próxima mensalidade, quando vai cobrar a próxima mensalidade dela. Isso aqui é legal. E uma coisa que vocês precisam entender também quando um cliente recebe um link de pagamento, ele tem um prazo para pagar, tá? Então, ele tem um tempo para pagar esse link de pagamento, né? Antes que o contrato dele, que a gente acabou de vender, seja cancelado, tá? Porque senão, o que acontece? Senão fica ad eterno aí, né? Com aquela dívida e o cliente ativo, né? Então, para evitar que você tenha uma base suja, né? De clientes que não estão pagando, o Evo tem uma configuração que você vai ver lá na hora de fazer o onboarding também, onde você define um período para que essa dívida seja cancelada junto com o contrato, tá? Então, isso aqui eu precisava falar antes que eu tivesse uma síncope. Eu preciso falar aqui, não posso esquecer. Preciso falar, não posso esquecer. Mas vocês lembram isso a todo mundo, tá bom? Muito bem. Fechando aqui, então, imagina que você abriu a academia, fez aqueles... Lembra que eu falei desde o iníciozinho para vocês aí das opções de venda? Chegou a hora de olhar o controle do caixa, né? Ou seja, fechei o dia, e agora? Como é que eu vejo todas aquelas informações de tudo que eu vendi hoje? Né? Das 4 recepcionistas que trabalharam, como que eu vou ver? Muito bem. Então, lembra que eu falei que cada usuário tem seu caixa e cada usuário precisa ser responsável pelo dinheiro e pelos documentos que ele tem em posse, né? Para depois passar isso para um gerente ou o proprietário da academia, coordenador, ou quem seja a pessoa responsável pelo fechamento dos caixas. Então, em financeiro, caixa é onde a gente vê essa informação no Evo, tá? Então, vocês vão conhecer bastante essa tela aí quando vocês forem começar a mexer. Eu tenho bastante orgulho dela, que eu que fiz essa tela. Karina, eu que fiz essa tela na época que eu era de produto. Mas vamos lá. Então, assim, ela tem... Todos esses campos aqui na parte de cima são filtros. Isso aqui já serve, inclusive, para você utilizar todos os outros filtros do Evo, porque eles são assim, tá? Todos os outros filtros do Evo são esses botõezinhos que ficam aqui em cima, nos quais você precisa selecionar e aplicar para que a coisa mude, tá vendo? Atualize. Então, você tem que clicar para ver quais são as opções de filtro que tem em cada um deles, tá? E a origem da venda aqui eu vou colocar todas, para vocês entenderem que, além das vendas que são feitas manualmente por usuários lá da academia, existem, usuários que eu digo, seus colaboradores, né? Existem também as vendas que são feitas automaticamente pelo site, né? Alguém que foi lá e comprou, que está categorizada como venda online. E também tem todas as vendas que são débito recorrente, que ficam cobrando o robozinho lá automático, e também você precisa ver, né? Essa informação. Então, vou aplicar e vai mostrar aqui todas as informações. Aqui eu botei de esta semana, mas eu vou colocar só de ontem. Opa, pulei aqui. Será que ontem teve alguém? Teve. Ó, tá vendo? Então, não teve ninguém, não teve valor nenhum. Eu vou botar de hoje mesmo, que hoje eu vendi. Vamos lá, então, para as vendas que eu fiz. Eu sou o suporte Evo, tá? Esse é o meu caixa, que eu abri. Lembra que eu abri com R$100, que eu adicionei R$204,90 lá das vendas que eu fiz para a Juliana, e o valor final do meu não teve saída nenhuma, isso aí vocês também vão ver lá na implantação, o que é a saída. E os recebimentos totais que eu tenho é de R$304,90, final, né? Juntando esse valor de abertura. Aí, como que eu faço para ver os detalhes? Mas, Márcio, isso aqui é só o resumo, né? Como é detalhe? Detalhe está aqui, ó. Clica nesse dropzinho aqui, down, aqui, ó, nessa coisinha, e você vê todos os itens. A abertura do caixa, o que a Juliana comprou. Você abre aqui, você vê o que a Juliana comprou, matrícula, água e o contrato. E tá aqui aquele contrato que eu não recebi ainda, ó. Tá vendo? Aguardando cadastro do cartão via checkout. Não recebeu. Esse caixa pode mudar ainda até o final do dia, entendeu? A Juliana pode
fazer esse pagamento e entrar esse dinheiro para o meu caixa, tá? Só para vocês entenderem como que funciona aqui a dinâmica. E aqui no final tem um resuminho do caixa do usuário, né? Então, a abertura foi de 100, teve um recebimento de cartão de crédito de 204, não teve retirada, e tem uma venda de R$ 70 pendente aqui ainda, sem recebimento. Tá? Então, essa aqui é a tarefa de todos vocês que estão aqui, que cuidam do dia a dia dos caixas da academia. É obrigatório vir aqui todos os dias e olhar. Agora, a gente vai mandar botar uma câmera lá na academia de vocês para espionar vocês, para vocês não utilizarem planilha de Excel para controlar o caixa. A Karina olhando, tipo, vai brigar com o pessoal. Não pode. O Júnior está perguntando aqui, ó, como faz para dar uma saída e um suprimento? Isso aí vai ter que ser na outra sessão. Não posso falar hoje, que senão eu vou ficar aqui horas. A saída de caixa é muito fácil, tá? Ela tá aqui no próprio sistema, tá? Só para você ver, ó. Tá aqui, ó, pode fazer um pagamento ou uma retirada. O que é um pagamento e uma retirada? Um pagamento você vai vincular essa saída de caixa com algum fornecedor, com algum professor, com algum cliente, com alguém do sistema, uma entidade do sistema. E a retirada é a sangria. Lembra da sangria? A sangria simplesmente, tem um excesso de dinheiro nesse caixa, eu vou tirar do caixa e colocar num cofre. Entendeu? Vou tirar esses cheques e vou colocar num cofre. E isso só fica informado aqui no caixa no dia a dia, para vocês terem essas informações. Tudo fica registrado com permissão, com nome de usuário, tudo isso também é controlado lá na área de permissões, quando vocês forem determinar os perfis de permissões. Tá bem? Falta só duas coisas, Cá. Antes de eu explodir a cabeça de todo mundo. O dashboard, eu não vou falar sobre o dashboard hoje, muita coisa no dashboard para mostrar, mas eu vou dizer aqui nas vendas, as vendas que nós fizemos hoje, tá? Então, hoje a gente já teve aqui R$ 275 de venda, tá? Então, isso aqui é hoje, mas isso aqui é o mês inteiro acumulado. E nós tivemos, do dia 1, né, dia 1º de setembro até o dia 6 de setembro, 4 contratos vendidos. O total de vendas manuais foi de R$ 470. Lembra que as vendas recorrentes estão contando lá sozinhas, né? Aquelas vendas recorrentes. E vendas online teve 0. Ou seja, ninguém comprou ainda pelo site, nessa academia. E lembra que eu hoje converti a Juliana e vendi o plano? Está aqui, ó. Converti a Juliana e vendi o plano. Eu tenho um cliente hoje. No total desse mês, de um cliente novo nessa academia. As vendas pelo aplicativo também contam aqui, tá bom? Você está falando... André, Andiara, pode falar. Eu já vou para dúvidas. Eu já terminei com o conteúdo, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Era para falar do caixa e para falar de dashboard. Já terminei. Agora é a hora de dúvidas. Pode abrir o microfone e falar. Cadê você que eu vou liberar seu microfone aqui também, né? Que se eu não liberar, não falo. Pode falar. Não estamos te ouvindo. Vai ter acesso a essa aula. A gente vai mandar o link para vocês depois. Andiara, eu vou falar para você o que eu acho que você está querendo explicação, tá? Eu acho que você está falando sobre o Evo App, que é o app que os colaboradores usam. E também o outro app que é o Fit, o app do cliente, né? Existem esses dois apps, tá? Um app, Evo App, é o app do colaborador, ou seja, você como professor ou vendedor vai poder cadastrar um cliente e enviar um link de pagamento para ele direto pelo aplicativo, para ele pagar. Esse é um. Essas vendas, quando estão vinculadas a um usuário, ou seja, Márcio, estou vendendo lá na academia para fulano. Então, ele entra dentro do meu caixa, ali, Márcio. Tá? Agora, se um cliente
entrou no seu aplicativo Fit, que é o aplicativo do cliente, onde tem os treinos dele, onde tem linha do tempo, onde tem lá uma página de compras, onde eles podem comprar outros serviços, planos, renovar planos, tudo isso. Essas vendas entram lá dentro do Evo, na área de vendas online, tá? Fica ali quando você tira aquele caixa, né? Lembra que eu mostrei aqui o caixa? E aqui no caixa tem a Acho que ela opção de está venda se online. referindo na parte do dashboard mesmo, Má. Aonde que Ah, ele no aparece. dashboard? Ah, Aqui fica aqui com venda online, tá? Agora, no dashboard vai ficar em vendas, venda online. Aqui nesse venda online. Aqui nessa venda online aparece todas as vendas que foram feitas diretamente pelas páginas de vendas do Evo, que são essas páginas aqui, ó. Cadê? Essas aqui. As páginas de vendas têm essa carinha aqui, ó. Depois a gente vai mexer nelas. Mas quando as pessoas compram direto por aqui, entra direto lá naquele item lá. E também as vendas que são feitas pelo aplicativo são feitas lá. E as vendas que são geradas pelo Evo, aliás, vendas automáticas do Evo também entram lá, mas só isso. O resto entra como vendas manuais e recorrentes. Junto do site, isso mesmo. Podem levantar a mão, podem falar, podem. Estou aqui para vocês. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Vão ser só 10 aulas, né, Karina? Não vai dar para ficar depois me perguntando. Tô pois é, brincando. gente. O Márcio, ele é assim, ele é concorrido, viu, gente? A gente precisa aproveitar. Depois não tem. Brincando. Se vocês tiverem dúvida, se gostarem também, a gente fala aqui com vocês. Cá, me manda, por favor, deixa eu só botar aqui no grupo O do link. chat o link para vocês preencherem a pesquisa. E aí o Gente, Márcio ó, já falou, mas, pessoal, vai ser mandada a gravação tanto da primeira aula, né, que teve às 11 horas, que também foi o mesmo tema, tá? Mas como da segunda, por um e-mail de todo mundo, tá bom? e eu mandei para vocês aí, ó, o link para vocês darem a opinião de vocês sobre o que vocês acharam da aula de hoje. Se vocês aprenderam, se vocês acharam legal, se vocês podem comentar lá o que vocês quiserem. Eu sei que é muito pouquinho tempo, né? 1 hora, eu até estendo para 1 hora e meia praticamente, porque já viu que eu falo para caramba. Mas eu acho que é bastante conteúdo, bastante coisa interessante para vocês. Eu fico muito, na verdade, emocionado e tenho muita gratidão em poder participar desse início de vocês, porque tem tanta coisa legal no Evo para utilizar e que às vezes a gente vai deixando de lado por causa da correria do dia a dia e isso passa e não entra na rotina no dia a dia. Então é importante que vocês valorizem isso já, desde o início. E aí comecem a implementar isso na rotina e nos processos de vocês aí nas academias. Tá? Eu queria agradecer. Não sei se tem alguém que queira falar. Não sei se alguém Falar da queira segunda falar alguma aula, coisa. né, Má? Acho que seria legal. Com certeza, com certeza. A segunda aula vai ocorrer na quarta-feira da semana que vem, tá? No dia 13 de setembro. E ela eu vou falar sobre venda seus planos e serviços 24 horas por dia, tá? Aí eu vou falar bastante sobre vendas por redes sociais, vendas online automáticas, vendas online manuais. A gente falou um pouquinho hoje, né? E outros recursos de vendas pelo Evo. A gente vai focar bastante em como automatizar esse processo de venda para que você tenha academia vendendo até quando ela está fechada, tá? Muita coisa, um dia, só um dia mesmo, né? Mas é assim, tem que ouvir e ter curiosidade, né? Mas eu desejo boa sorte para vocês aí, espero vocês também na próxima reunião, na próxima aula. Espero que tenham gostado e nos vemos em breve. Bom feriado para todo mundo, né? Amanhã. Valeu, gente. Obrigada, gente, pela presença de vocês.
Tchau.